Igreja do Senhor, peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Nós faremos a leitura do verso 7 ao verso 10. Escute com atenção aquilo que a voz do teu Redentor diz à tua alma nesta manhã. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Até aqui a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Vamos mais uma vez em oração à presença do nosso Deus. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, a tua igreja em Santa Assembleia se achega diante do Senhor nesta manhã, ó Pai. E eis o momento de exposição da tua lei, da tua palavra. Se o Senhor não for conosco, ó Pai, não nos deixa seguir em diante. Mas que o Senhor esteja em nosso meio, por meio do teu Espírito, aclarando as nossas mentes, a fim de compreender a glória e a majestade do nosso Redentor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos generosos como o Senhor é. Ajuda-nos a perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor nos perdoa, ó Deus, por meio de Cristo. Tudo isso nós oramos a Ti, por meio do nosso Redentor, o nosso noivo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A forma como nós lidamos muitas vezes com o sofrimento, meus irmãos, em nossa caminhada, em nossa peregrinação, revela mais do nosso caráter do que do caráter de Deus. A forma como nós lidamos com o sofrimento revela mais do nosso caráter do que do caráter de Deus. Enquanto que na prosperidade nós somos estranhos a nós mesmos, o Senhor, em sua rica providência, em sua sábia providência, Ele nos permite passarmos por momentos de tribulações, por momentos de aflições, a fim de enxergarmos a corrupção e a impureza que há por vezes escondidas em nossos corações. Como o puritano Thomas Watson, ele já afirmava em sua obra, ele diz que na prosperidade o homem ele parece ser piedoso e agradecido. A água parece ser clara, parece ser límpida, mas coloque este homem no fogo da aflição e logo logo você verá a escória do seu pecado surgindo. Surgirá então muita impaciência e incredulidade. Isso é tão verdade, queridos, que quando nós lidamos com as nossas aflições, até mesmo a forma como nós lidamos com as nossas dores revelam a nossa pecaminosidade. Pelo fato do Senhor ter nos feito passar por uma determinada provação, por uma determinada tribulação, pensamos e interpretamos isso como se nunca mais fôssemos sofrer. É como se nós estivéssemos constantemente dizendo a Deus: basta, Senhor, já chega. E sem percebermos, aos poucos nos tornamos a semelhança do nosso irmão Jó, querendo ensinar a Deus a forma como Ele deve nos tratar, principalmente nos momentos de dores. A ideia que, por vezes, está nos púlpitos das igrejas brasileiras, de que eu já sofri e agora não irei mais sofrer porque eu sou um vencedor, não nos é dada por meio do Evangelho. O Evangelho não nos garante de que nós teremos vidas tranquilas e sem sofrimentos em nossa vida. Mas que a semelhança de Cristo, que foi aperfeiçoado pelo sofrimento, assim seremos como nosso Redentor. A vara da disciplina, como é utilizado esse termo em Hebreus, a vara da disciplina de Deus é o lápis que desenha com mais clareza a imagem de Cristo em nossos corações. Para que, na medida em que nós peregrinamos, possamos ser como Ele é. Porventura, faríamos parte do seu corpo sem ser como Ele é? Poderia o corpo ser distinto da cabeça? De modo algum, meus irmãos, de modo algum.
Assim como Cristo foi um homem de dores, como Isaías nos mostra, familiarizado com as dores, assim por vezes será o povo do Senhor. Assim por vezes será a nossa principal marca, o sofrimento. Contudo, eis uma grande distinção, eis uma grande diferença dos sofrimentos de Cristo e do sofrimento do seu povo, dos sofrimentos dos seus filhos. O sofrimento de Cristo foi satisfatório, porque satisfizeram a justiça e a ira de Deus. Os nossos são tão somente para a nossa disciplina, para o nosso aperfeiçoamento, Tendo isso em mente, meus irmãos, tendo esses conceitos a respeito do sofrimento e de como isso tem um propósito específico para a vida dos eleitos do Senhor, o apóstolo Paulo, mais uma vez, nessa manhã, irá nos ensinar sobre o sofrimento e o cristão. E nesse episódio específico, nesse caso específico, do verso 7 ao verso 10, do capítulo 28, nós iremos ver como que em nosso sofrimento o Senhor usa pessoas para nos abençoar. Essa é a primeira verdade, essa é a primeira lição que nós precisamos entender e nos apoiarmos nessa manhã. Que em nosso sofrimento, o Senhor usa pessoas para nos abençoar. O Senhor usa pessoa para nos abençoar. O apóstolo Paulo tem sido levado de tribunal a tribunal, julgamento a julgamento, foi perseguido pelos seus compatriotas, pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, maltratado em seu próprio corpo, chegou à ilha de Malta apoiado em destroços do barco, e apesar de tudo isso, Lucas, como um ótimo historiador que geralmente não deixa passar nenhum detalhe, não nos é relatado, não nos é dito nenhuma postura de murmuração e descontentamento para com a providência de Deus na vida do apóstolo Paulo. Apesar de todos os sofrimentos que o apóstolo Paulo via passando, principalmente nos últimos anos de sua vida, apesar de tudo isso, não nos é relatado nenhuma murmuração e nenhum descontentamento para com a providência do Senhor. E agora, no capítulo 28, a semelhança do capítulo 27, onde vimos que Deus usou aquele soldado romano, o Júlio, para usar de humanidade para com Paulo, a fim de que ele pudesse obter algum auxílio e também desfrutar da companhia de alguns companheiros. Agora, no capítulo 28, no texto que nós lemos nessa manhã, pela providência do Senhor, o Senhor levanta homens desconhecidos pelo apóstolo Paulo, mas que tinha a finalidade de servi-lo e abençoá-lo neste período em Malta, nesse período de sofrimento em Malta. Uma vez que ele havia chegado em destroços, uma vez que ele havia chegado encharcado, com frio, o Senhor levanta esses homens para servi-lo e para o abençoá-lo. O verso 7 nos é dito que um homem chamado Públio, o principal da ilha, se você acompanhar o verso 7, havia recebido-os com honraria, com zelo, com cuidado, não somente o apóstolo Paulo, mas também todos os que estavam com ele durante 3 dias. E este é o ponto que você precisa desde já se agarrar nesta manhã. Embora o sofrimento possa ser uma das principais marcas do crente em sua peregrinação, em sua vida, o Senhor usa de sua graça para que em nosso sofrimento possamos ter as mãos de outros, o auxílio de outros, o serviço de outros, o companheirismo de outros sobre nós, para consolar os nossos corações. E esse é um princípio que se ecoa por todas as Sagradas Escrituras, principalmente quando nossos olhos são voltados para o livro de Provérbios. Em Provérbios nos é dito que em todo o tempo ama o amigo, mas principalmente na tribulação, na angústia, se faz um irmão, nasce um irmão. Quando menos esperamos e pelas pessoas que menos esperamos, o Senhor veio ao nosso encontro com a sua graça, por meio das mãos desses homens, a fim de, como oásis, revigorar as nossas almas. E essa expressão de oásis, de ânimo, de consolo, é constantemente mostrada nas Sagradas Escrituras. Nós já vimos na exposição do Salmo 87, na exposição do Salmo 126, como as torrentes dos Negueb, que animam o coração da igreja do Senhor. Por vezes o Senhor usa de pessoas que estão à nossa volta para promover oásis em nossa caminhada. A igreja que por vezes é descrita como uma igreja que está peregrinando em um local desértico, em um lugar árido, seco, sem vida, sem esperança. Em nossas aflições, em nosso sofrimento, o Senhor usa de pessoas para nos abençoar. Por outro lado, queridos, quando nós olhamos para a postura desses homens, a forma como eles trataram com singularidade o apóstolo Paulo e os demais irmãos que estavam com ele, percebemos que isso, na verdade, nos humilha e nos constrange.
O socorro, se você lembrar e for comigo para os evangelhos, o evangelho de Lucas, você lembrará que o socorro não veio do levita, nem do sacerdote, mas do bom samaritano. O socorro não veio pelas mãos daquele que aparentemente conhecia a lei do Senhor, nem pelas mãos daquele que servia e estava envolvido na obra da casa de Deus, mas veio pelas mãos daquele que historicamente, pela perspectiva dos judeus, eram menores e indignos para com as promessas do pacto, os samaritanos. Infelizmente, meus irmãos, o povo que se chama cristão, muitas vezes é o último a ajudar o seu próximo, principalmente quando este está a passar por necessidades, principalmente quando este é um irmão na fé. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Tiago, onde nos descreve que aqueles homens que despedem os seus irmãos com a paz de Deus, enquanto estão passando por necessidade, mas não fazem nada, e tais homens são dignos da ira de Deus. Estes somos nós, por vezes, onde observamos a necessidade do nosso próximo, a aflição do nosso irmão, e não fazemos nada, ou somos os últimos a fazer. Fechamos os olhos, tapamos os ouvidos e nos escondemos em nossas desculpas, a fim de não ajudar aquele que padece, aquele que sofre. Veja, o teu coração precisa nesta manhã entender que o Senhor, em nosso sofrimento, por vezes, usa as mãos de outros para nos acudir, para nos consolar. Mas, ao mesmo tempo, você precisa entender que o exemplo desses homens bárbaros nos constrange, ao percebermos que, por vezes, somos os últimos a exercer misericórdia para com os nossos irmãos. O apóstolo João, em sua primeira epístola, vai dizer: nisto conhecemos o amor, nisto conhecemos o significado do amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém possui recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível o amor de Deus estar nele? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdades. Aqueles homens, apesar do paganismo e da idolatria que havia entre eles, Deus, por sua providência, dispôs esses homens para servir ao apóstolo Paulo em seu sofrimento. Guarde isso em seu coração. Guarde isso em seu coração. Ainda que o cristão, diante do sofrimento, venha a por vezes se encontrar desanimado, o cristão pode ter por certo e pode descansar no cuidado paternal de Deus. Que em nosso sofrimento, Deus usa as mãos de outros a fim de cuidarmos, a fim de manifestar o seu amor sobre nós. No sofrimento, Deus usa as pessoas para nos abençoar. Essa foi a primeira verdade, essa foi a primeira lição que nós precisávamos ver nesta manhã, que o Senhor cuida do seu povo, inclusive pelas mãos de outros. A segunda verdade, a segunda lição para vermos nessa manhã, é que no sofrimento, além de Deus usar outras pessoas, Ele nos usa para abençoar, para confortar aqueles que sofrem também. Veja, em nosso sofrimento, o Senhor usa outros para nos abençoar, mas ao mesmo tempo, em nossa aflição, o Senhor nos dá a graça de sermos servos para com aqueles que sofrem, para com aqueles que padecem, ao invés de nos encontrarmos e nos fecharmos em um vitimismo. Quando nós olhamos para esse texto, a partir do verso 8 ao verso 10, após o apóstolo Paulo, no verso 7, ter sido agraciado pelo cuidado e pela a benignidade daqueles homens, agora do verso 8 ao verso 10, o Senhor dá a graça de como servo ele servir aqueles homens. Acompanhe comigo a partir do verso 8, para você entender e enxergar essa verdade no texto. Veja o que nos é dito. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos na ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Em nosso sofrimento, o cuidado de Deus não apenas é revelado pelas mãos de outros sobre nós, mas também Deus nos dá a graça de sermos servos para com aqueles que também padecem. Lutero, ele dizia que ele nunca poderia ter entendido corretamente alguns salmos,
até que ele estivesse na aflição. E o que é que isso tem a ver? Lutero diz: eu nunca poderia ter entendido corretamente alguns salmos, a menos que eu estivesse na aflição. A aflição ensina o poder, a gravidade, a sagacidade do pecado sobre nós. Isso é tão verdade que na palavra pregada, na palavra exposta, ouvimos constantemente de o quão terrível é o pecado. Mas como diz o puritano Thomas Watson, ele diz: não tememos o pecado mais do que nós tememos um leão pintado em um quadro. Certamente, se todos nós nos encontrássemos e nos deparássemos cara a cara com um leão, todos nós temeríamos a vida, todos nós temeríamos a morte. Mas quando ele está pintado em um quadro, nós não o tememos. Da mesma forma, por vezes, é o coração do crente quando ele está ouvindo a pregação do Evangelho. Ele constantemente ouve de quão grave e quão terrível é o pecado. Mas por causa da sua negligência, ele não o teme. Então o Senhor, em sua providência, por vezes nos envia a aflição, a fim de entendermos a gravidade do nosso pecado. É por isso que a cama de um hospital, geralmente, ensina mais do que um sermão. Porque é na dor que podemos ver com maior clareza o rosto feio e deturpado do pecado no espelho da aflição. Quando entendemos a gravidade do pecado, o perigo da murmuração e do descontentamento que podem surgir na aflição, por meio da aflição, é que somos aptos para aconselhar aqueles que sofrem. Percebam, o sofrimento, ele será em vão se você não buscar se submeter à providência do Senhor. Se você não buscar entender: Senhor, faz a tua vontade em minha vida, ainda que isso doa em minha carne, ainda que isso venha a ferir o meu coração. Mas se você se soberbece, se você se enche de murmuração e descontentamento, certamente o sofrimento em tua vida será em vão. Mas se por meio do sofrimento você busca entender a gravidade do pecado, como também enxergar a bondade do Senhor nesse momento específico da tua vida, certamente você será apto para aconselhar, para consolar, para prestar socorro àqueles que sofrem. Deus torna os que sofrem aptos a confortar outros na mesma aflição. O cristão deve estar, por vezes, sobre as bufetadas de Satanás, sobre os murros de Satanás, antes que ele possa falar palavra no tempo devido àquele que está cansado. É importante que entendamos isso, meus irmãos. É importante que você dê uma pausa aqui neste momento e entenda isto. Porque, por vezes, o nosso aconselhamento ele passa tão distante do coração daqueles que sofrem. E nós achamos nós achamos o máximo porque nós falamos que Deus é soberano, que tudo está dentro da sua vontade. Mas você não tem a noção de como aquela tua palavra passou tão distante do coração daquele indivíduo. Por vezes isso acontece porque as palavras que nos é anunciada pelo Evangelho não encontraram morada e raiz em nossos corações. A melhor forma das verdades bíblicas encontrarem raízes em nossos corações, a fim de aconselharmos, a fim de consolar aqueles que sofrem, é nos submetermos com o coração voluntário, na alegria e na tristeza, à providência de Deus. Novamente, como eu afirmei no início desse sermão, o apóstolo Paulo, e já no final da sua vida ter passado por diversos sofrimentos, por diversas aflições, não nos é manifestado nenhum descontentamento, nenhuma murmuração, mas na verdade um servo fiel, que mesmo debaixo da aflição, mesmo debaixo da chuva, mesmo debaixo do frio, agora ele vai à casa de um homem e prega o Evangelho. O que nos torna aptos para aconselhar aqueles que sofrem não é o tanto de conhecimento que temos, nem a nossa experiência em nossa vida, mas a forma como nós lidamos com os sofrimentos à luz das Sagradas Escrituras, com a dor, com as tentações, com as aflições da nossa vida. O apóstolo Paulo, após ser servido em sua aflição como um servo, ele se dispôs a consolar aqueles que sofrem. E perceba que isso teve um resultado na vida tanto do Públio, do seu pai, como também na vida do apóstolo Paulo. Veja, se você notar comigo novamente a partir do verso 9, nos é dito: à vista deste acontecimento, ou seja, a cura do pai de Públio, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Não menos importante, porque não é o enfoque do nosso sermão,
Mas perceba a expressão que nos é dito. No final do verso 10, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Essa parece ser uma consequência natural da conversão. Uma vez que eu fui agraciado pela cura da minha alma, que na verdade a enfermidade externa revela tão somente a enfermidade interna. Nesse caso, após o pai do Públio e os demais homens daquela ilha terem sido curados e convertidos ao Evangelho, eles agora demonstram generosidade para com o apóstolo Paulo e para com os demais. Essa é uma consequência natural. É o ato de servir. E por vezes, em nosso sofrimento, nós nos achamos líderes. Nós nos achamos demais. Questionamos a bondade do Senhor, ou questionamos até mesmo o favor dos outros sobre nós. Lembro-me das palavras do puritano Matthew Henry comentando essa passagem. Ele diz que nós jamais devemos olhar para aqueles que estão à nossa volta de cima para baixo. A única coisa que nós devemos olhar de cima para baixo é o pecado. E esse deve ser subjugado por nós. Mas as demais pessoas devem sempre ser olhadas de baixo para cima, como um servo pronto a servir. Veja, o apóstolo Paulo tinha inúmeros motivos para não servir esses homens. Ele tinha inúmeros motivos para não servir aqueles que estavam sofrendo. Mas como servo, ele então prega o Evangelho, cura aqueles homens e ensina a respeito da generosidade. No sofrimento, meus irmãos, caminhando para o fim, podemos ter por certo que Deus usa pessoas para revelar o seu amor e cuidado paternal sobre nós, como também usa-nos para abençoar e consolar aqueles que sofrem. Para abençoar aqueles que sofrem. Mas perceba, eu não posso parar por aqui. Os teus olhos precisam ser conduzidos os teus olhos precisam ser conduzidos a Cristo. Cristo, pelo seu Espírito e por suas promessas gloriosas, consola todos aqueles que sofrem com as consequências de um mundo manchado pelo pecado. Se você está aflito, se você está sobre a mão do Senhor, o que Ele requer de você é que você corra a Cristo. Reconheça a tua incapacidade de salvar a si mesmo e glorifique a Deus por meio da tua dor. Cristo, como aquele que sofreu e padeceu, como sacerdote do seu povo que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. E por causa disso, Ele pode consolar todos aqueles que se escondem em sua obra. É isso que o autor aos Hebreus vai dizer. Nos acheguemos firme e confiadamente ao trono da graça, porque Ele, à semelhança de nós, sofreu, padeceu, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. E por isso Ele pode nos consolar. Por que eu falo isso? Porque eu aponto para Cristo. Porque os teus olhos precisam também ser conduzidos aos Salmos. Onde nos é dito que, ainda que pai e mãe me deixe, o Senhor é o meu amparo. Talvez em tua aflição, ninguém venha ao teu encontro com socorro e com graça. Ninguém venha com socorro e graça. Mas você tem uma promessa gloriosa de que o teu Redentor está à direita de Deus Pai a interceder por você. E os teus olhos não podem parar no aqui e no agora. Os teus olhos não podem parar na enfermidade que o teu corpo tem passado e na aflição que você tem passado. Porque ainda que pai e mãe te deixem, o Senhor jamais abandonará os seus filhos. Porque Cristo foi morto em teu favor. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que perguntar à tua alma, você que não está unido a Cristo, você que não reconhece ao teu Redentor, qual consolo você pode ter em tua dor? Qual consolo você pode ter em tua aflição? Você olhará para os lados, você buscará amigos. Talvez você não encontre nenhum. Qual consolo que você tem diante da tua dor? Lembre-se, os filhos do Senhor, os eleitos de Deus, podem, até por essa peregrinação, à semelhança do apóstolo Paulo, chegar à ilha em terra firme, agarrado em destroços do barco. Mas eles chegarão sãos e salvos. E você que não reconhece a Cristo, em tua dor e aflição, você irá morrer afogado sob o peso do pecado, porque você não reconhece a Cristo. Mas eu tenho que anunciar mais uma vez ao teu coração, volte-se para Cristo. Ainda que você esteja sofrendo, você não pode parar na tua dor, os teus olhos precisam ser conduzidos àquele que sofreu incomparavelmente
a você, a fim de ser consolado. Olhe para Cristo e você entenderá de corpo e alma o propósito da aflição em tua vida. E nesse caso específico, como nós vimos nesta manhã, você entenderá que na aflição, em nosso sofrimento, o Senhor usa pessoas para nos abençoar, como também Ele nos usa para abençoar aqueles que sofrem. Que o Senhor nos abençoe em Cristo. Amém.